João capítulo 19, versículo 40. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepultamento. Versículo 41. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido colocado. Ou em outras versões, está escrito como posto. Mas a Bíblia diz, irmão, que o pai um dia olhou para a terra e disse assim: eu vou entregar o meu único filho, o meu unigênito. A Bíblia diz que Cristo é o primogênito e unigênito do Pai, primeiro e único. Só que primogênito existe na face da terra. Eu sou o primogênito. Eu tenho mais 2 irmãs, uma que é casada e a outra que mora comigo. Mas vamos supor que eu não tivesse as minhas 2 irmãs, que a minha mãe tivesse apenas eu como filho. Eu não era unigênito. Por quê, pastor? É filho único? Não. O pai olha para a terra e o pai entrega o seu único filho para ser levado à cruz, passar por 10 fases terríveis de sofrimento. 10 fases terríveis. Uma delas, quando os algozes romanos, um na direita e na esquerda, com um chicote nas mãos, e na ponta do chicote um objeto pontiagudo, e de repente eles fazem assim, ó, e aquele objeto bate nas costas, e quando entra, puxa, sai um pedaço da carne grudado na ponta do chicote, e vaza sangue para fora. Cristo começa a apanhar, e os buracos começam a aparecer, e os órgãos internos começam a ser visíveis. De repente, não muito alegres, pegam uma coroa de espinho, coloca sobre a cabeça de alguém que se considera o rei da glória, e pega aquela coroa e coloca, e pega um pedaço de uma cana e bate em cima. Aquele espinho entra no bulbo capilar e faz isso, ó, dentro do bulbo, rasga e vaza sangue sobre o corpo dele. Cristo começa a tomar tapa, cusparada no rosto, na face. Cristo começa a apanhar, e ele não fala nada, ele fica calado. De repente o pai olha para aquilo tudo que está acontecendo, o único filho dele, o unigênito dele. Cristo começa a sentir as dores da compressão cardíaca, as artroses no seu corpo. Cristo começa a sentir dificuldade na respiração, porque Cristo começa a se desfalecer fisicamente, a ponto do seu rosto estar desfigurado, totalmente desfigurado, para se cumprir o que o profeta poderoso, messiânico, Isaías disse: não há nele formosura alguma para que alguém o desejasse. Como que ia desejar um rei da glória, se estava sobre a cruz todo deformado, sendo que ele era chamado desejado das nações? Mas quem iria desejá-lo, vendo se ele estava destruído naquele madeiro? Deitaram a cruz, pegaram um objeto pontiagudo, cravaram na sua parte das mãos, e quando entra aquele objeto, rasga o punho dele e joga sobre a madeira. Aquela dor insuportável. De repente, ao levantar a cruz, ele dá uma riada, e aquilo rasga ele. Mas Cristo ficou calado. O seu único filho, o unigênito de Deus. Minha irmã, será que você daria o seu filho para morrer por alguém? Eu passei aqui, eu vi uma criança linda, até mexi com a criança aqui, acho que é a filha da irmã, né? Você daria, menino, não lembro agora.
Menina, você entregaria sua criança para morrer na troca de uma outra pessoa? Não. Mas se Deus olhasse para você e falasse assim: minha serva, hoje eu venho recolher teu marido e tua filha, quem que tu me entrega? Seja verdadeira. Se ele fosse recolher, ele não vai recolher ninguém, pode ficar em paz, tá? Não vai morrer ninguém da sua casa. Aí você olha para aquela criança linda, com os olhinhos lindos, olhando para você. E você olha para o marido e Deus fala: quem que você vai me entregar hoje? Senhor, eu vou recolher um deles. Quem que você entregaria? Você não precisa responder, porque quem cala consente. Duvido que você entregaria a sua criança. Você entregaria a seu esposo. Sabe por quê? Ex-marido existe. E se a irmã falar: pastor, eu não entrego. Aí ele fala: então eu vou recolher teu esposo, de qualquer forma. Ou vou recolher tua criança. Você não vai abrir mão do seu filho por nada. Talvez você fala: pastor, eu dou a vida pelo meu marido. Se você não tiver filho. Aí você faz talvez mesmo isso pelo teu marido. Mas o dia que o filho entrar na sua casa, acabou. Se Cristo fala para a serva dele, é claro que ela não vai falar, que é até antiético, mas não tem como. Ela fala: Deus, então amém, leva o marido para fazer o quê? Por quê? Porque é o filho que está no seu colo. Ela não vai entregar o seu filho. Só que engraçado que o filho é a semente do marido dela. A filha, no caso. É a semente do marido dela. E que amor é este que a mãe tem tão grande que não abre mão da criança e entrega quem trouxe a semente? Será que você consegue entender que a criança dela, sendo única, não é unigênita? Pastor, mas por que não é unigênita? Porque o marido dela, ele tem uma semente chamada pai. O seu pai é a sua árvore genealógica. O pai dele tem uma semente chamada avô. O avô tem uma semente chamada bisavô. O bisavô tem uma semente chamada tataravô. E o tataravô tem uma semente chamada Dom Pedro I, que eu já não sei o que é lá atrás, né, irmão? Até tataravô eu sei o que é. Então não existe a palavra unigênito dentro do vocabulário humano. Por quê? Porque você não pode ser unigênito porque você tem semente de alguém. Você vem de uma espécie, você vem de uma descendência, você vem de sementes da tua família lá de trás. Agora, você não abriria a mão do seu filho. Jamais. Essa criança linda que Deus te deu. Você abriria a mão do marido, sim. Você deixaria: Senhor, então amém, Senhor, eu vou fazer o quê? Por quê? Porque você sabe que se Deus recolher o marido, você tem direito de casar futuramente. Porque você está dentro da palavra e dentro da verdade e não há problema. Só que você perdeu o filho. E aí, dependendo da idade, você não pode ter mais. Você não abriria a mão do seu filho por nada. E você quer ver uma coisa? Que entre você, o filho e o esposo, você escolhe a tua criança. Se o teu filho adulto estiver envolvido com droga, e alguém vier falar mal do seu filho, você detona a pessoa. Porque você vai defender o filho. Mesmo que ele esteja nas drogas, você vai falar: é meu filho, não fala mal dele. Porque você é mãe, você é protetora. Mas se você estiver nervosa com o teu marido, e alguém falar mal do marido dela, tu fala: o meu é igual. Sabe por quê? Porque marido é parente, veio de outra família e entrou na sua. É realidade. Se você tem uma colher de arroz, uma pequena colher de arroz, o filho liga para você: mamãe, estou com fome, estou saindo da escola. Ela não come, ela deixa aquela colher de arroz e fala: filho, é teu. E o filho come. O marido liga e diz: amor,
estou morrendo de fome. Ela fala, para num bar e vai comer aí um prato feito. Já almocei. Mas você não fez comida? Não, estou com dor de cabeça. Nossa, amor. Você não tem vale refeição? Para aí, come em algum lugar. Por quê? Porque a mãe dá vida pelo filho. Se for para escolher o Senhor, olhar para a mãe e olhar para o filho, e o médico falar assim, ó, eu tenho que decidir. A mãe fala, deixa eu morrer, mas deixa meu filho viver. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando as máscaras de ar caem no avião, você já percebeu que a aeromoça pede para você colocar em você primeiro, para depois você colocar na tua criança. Primeiro salve a mãe, para que a mãe com vida vai salvar o filho. Agora, irmãos, por que o pai tem que pegar seu único filho e entregar por mim e por você, se somos pecadores? Já somos concebidos em pecado. Por que o pai tem a obrigação de pegar seu único filho? Por que unigênito? Sabe o que é unigênito? A palavra unigênito original significa o único da sua própria espécie. Jesus não tem espécie de ninguém, ele é a espécie. E quando tem o único da sua própria espécie, existe uma palavra chamada preservar. Se preserva, para não perder. Mas o pai decidiu entregar a seu filho, o seu único filho, e ele vai para a cruz, e retiram a sua vida. Quando tiram a sua vida, então José de Arimateia, um discípulo de Cristo, escondido por quê? Porque ele tinha medo do que os judeus iam falar. Ele preferiu, por causa do seu cargo político, se ocultar, mas não deixou de honrar o ministério de Jesus. José de Arimateia e algumas mulheres, Joana, Susana e outras mulheres de Maria, sustentavam o ministério de Jesus Cristo. Jesus não pedia dinheiro, mas a hora que ele precisou do dinheiro para pagar o imposto, ele pagou. O que eu quero que você entenda nessa noite, Deus está falando para você nessa casa. Quando a igreja precisou de um lugar bom para congregar, eu dei. Quando a igreja precisou de um carro novo, eu dei. Quando a igreja precisou de um emprego, eu abri a porta. Quando a igreja precisou de ar-condicionado, eu vos dei, diz o Senhor dos Exércitos. E por que eu, Senhor, não estou sendo adorado? Deus requer de nós uma santidade plena, verdadeira, de uma igreja que vai partir para o arrebatamento, porque nós não somos passageiros dessa terra. Querido, quando você foi criado em espírito. Tem pessoas que lê a Bíblia e não percebe. Lá em Gênesis, no começo, o próprio Deus disse, e Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Qual que é a imagem de Deus? Espírito. Ele falou assim, eu sou espírito. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Ele é espírito. Pastor, você está maluco? Não. Deus criou o homem em espírito. Pastor, mas a teologia... Querido, não é a teologia que fala, é a oração. É o Pai que revela. Quando o Senhor criou o homem em espírito. Mas aonde o homem esteve? Logo você saberá. Porque no capítulo 2, o Senhor disse assim, não havia chuva sobre a terra, trazendo o vapor da terra, Deus regou todo o solo, e vendo Deus que ainda não tinha o homem formado, mas ele não tinha acabado de criar o homem? Se ele criou o homem, cadê o homem? Aonde o homem estava? Cadê esse homem que Deus criou? O verbo criar do hebraico, significa o quê? Que ficou incompleto. Tem algo incompleto. Precisa vir uma palavra posterior chamada formar. Pastor, como assim? Quando o Senhor criou o homem, Deus criou o homem em espírito e guarda o homem para si. Guardou dentro dele.
Quando passa-se um tempo, Deus então percebe que ele traz o vapor da terra, rega o solo, só que não tinha um homem para lavrar o solo. O que Deus fez? Deus pegou o solo que estava regado e começou a fazer a escultura. O oleiro começou a esculturar o vaso, e quando ele terminou aquela escultura humana, masculina, então ele viu que tinha um boneco, apenas um boneco de barro. E quando ele olhou para as narinas, ele disse: peraí, eu preciso dar vida para este boneco. E como que eu vou dar vida? Eu vou pegar aquilo que eu criei, o Espírito. E ele fez assim, ele sopra o Espírito que estava dentro dele, e entra pelas vias nasais, e o homem respira e diz: glória a Deus, glória a Deus. E torna-se uma alma vivente. Sabe que o Senhor está dizendo: quando tu morrer, teu corpo vai para o pó, teu espírito volta para o Pai, mas a alma tem que escolher a eternidade, se quer a vida eterna ou se quer o inferno, diz o Senhor dos Exércitos. E aí você fala: pastor, mas por que tu está pregando sobre o inferno? O maior pregador do inferno chama-se Jesus de Nazaré. Ele pregou mais sobre o inferno do que o reino de Deus. Por quê? Porque ele não quer que a igreja vá para o inferno. Ele quer que a igreja entre pelos portais celestiais dizendo: Kadosh, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. O Senhor aspira, deseja que eu e você vamos embora para a Nova Jerusalém. Esse é o sonho de Deus, irmão. De repente eu olho, dá um pouquinho de som para mim. De repente eu olho e vejo o quê? Eu vejo o unigênito, morto. E quem vai na sepultura? Maria Madalena, aquela que o Senhor expeliu os 7 demônios dela. Quando ela chega na sepultura, ela vê a pedra removida. Ela olhou e disse: roubaram o corpo do meu Cristo. Ela saiu correndo. Quando ela sai correndo, ela encontra Pedro e o apóstolo que Cristo amava, que a Bíblia não precisa falar quem é, né? Que é João. Ela olhou e disse: Pedro, João, que foi? Eu estava lá, eu fui lá na sepultura do Cristo, a pedra foi tirada, alguém roubou o corpo dele, foi os romanos, roubaram o corpo dele, vamos lá. Pedro e João saíram numa velocidade terrível. Quem chegou primeiro? João. João não entra na sepultura. Olha o que João faz. Ele se agacha e olha de longe. Quando João olha, ele vê os lençóis no chão jogado, tudo no chão jogado. Ele olhou e desesperou: meu Deus, roubaram o corpo do nosso Cristo. Quando Pedro chega, Pedro entra com tudo dentro da sepultura. E Pedro, ao entrar, ele olha para trás. Quem está dentro da sepultura? João. Ué, por que João não entrou primeiro? Pastor, por quê? Não sei. Medo, talvez, de fantasma. Pastor, mas tem crente que tem medo? Meu irmão, eu já vi crente que passou em frente a macumba e esqueceu que é evangélico. Ele passou e fez assim: ai, o sangue de Jesus tem poder. Ele esqueceu que ele tinha se convertido. A pessoa passa perto e fala: ai, o sangue... Está escrito o teu nome lá na macumba? Não está. Você está passando numa rua que nem é a sua rua. E você está com medo de uma macumba que nem para você foi feita. Depende da visão. Você tem medo, mas se é aquele crente que está orando por providência, ele vê aquele frango e diz: ei, Jesus, tu é o Deus provedor. Ele pega a farofa, ele pega o frango. É claro que ele vai passar mal, né? Porque a Bíblia diz que todo ato que se faz por consciência, pecado é. Mas aquilo que se faz inconsciente, não é em pecado. Como assim, pregador? Alguém te dá um copo, você pensa que é apenas uma água e colocar uma gota de veneno. O Senhor te guarda. Mas se alguém falar: tome esse veneno, tu morre. É a mesma coisa. Você pegou um copo de cerveja, te deram, você não sabia que era cerveja, já que não tem como saber, né? Porque o cheiro é forte, né? Mas você faz isso aqui, ó. Colocou na boca, gospe. Você não pecou. Por quê? Não entrou. Você jogou para fora. Mas aí você olhou e falou: ah, já que entrou aqui, eu vou beber. Tu pecou. Ser tentado não é pecado, cair nela é. De repente eu olho e vejo o quê? Maria Madalena desesperada. Quando Pedro olhou e falou: meu Deus, os lençóis estão no chão, cadê o corpo do Cristo? E eles começaram a ficar desesperados. De repente Pedro olhou para o canto e viu um lenço dobrado à parte, levantou da sepultura e foi embora. E a Bíblia diz que ele viu e creu e foi embora. Mas creu no quê? No que ele acreditou? Que o corpo não estava mais lá porque roubaram?
sinais seguirão aos que crerem, e quem crer verás a minha glória. Quando você vai num ponto de ônibus e você faz isso aqui, ó, o que você está falando para o motorista? Pare. Você precisa colocar uma placa para ele? Para. Não. Você faz isso e o motorista para. Abre a porta e tu entra. Quando alguém olha para você e fala alguma coisa e você faz assim, você está falando o que para a pessoa? Pode falar o que você... Oi? Está ruim. É um sinal, você não precisa falar, você está dando um sinal. Quando você faz assim para uma pessoa, está falando o quê? Tchau. Quando a esposa olha para o marido e faz isso, o que ela está falando? Não, quero dinheiro. Ela faz assim, ó. Está dizendo, eu quero dinheiro. Entende? O sinal, irmão, eu te amo, tá? Eu te amo. É que veio bem na minha cabeça agora. Mas eu te amo. Não sei porque veio isso na hora. Os sinais seguirão os que crerem. Quando o irmão fala algo e o outro irmão faz assim, ó. O que ele está falando? É nós. Estamos juntos. Meu irmão, tem coisas que a boca não precisa falar. Os sinais já falam. Jesus não precisa dizer o dia nem a hora que vai voltar. Os sinais já estão avisando a igreja. E esses sinais estão levando a igreja a ficar em um cantinho dizendo Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque ela está percebendo que os sinais já surgiram. Irmãos, desculpa o que eu vou falar. Nós estamos dentro de uma assembleia independente. Quadrangular, Batista, todos são tudo igreja de Cristo. O que os apóstolos pregavam na época de Cristo? Pregavam o quê? Arrependimento e santidade. E o que os apóstolos pregam hoje? Riqueza e prosperidade. Não tem alguma coisa errada? Quem ungiu, quem separou os apóstolos, irmão? Quem foi? Jesus. Quando Matias foi escolhido, Jesus reprovou. Por que ele reprovou? Porque não foi ele que escolheu. O que Cristo fez? No caminho de Damasco ele se apresenta para Paulo e diz: Paulo, 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 ou Saulo, Saulo, tanto faz. Porque tanto me persegues, serás para mim um vaso escolhido. Eis que serás meu apóstolo, não segundo a vontade dos homens. O que quer dizer? Não segundo aquilo que fizeram na sorte, separando Matias. Mas tu, Paulo, será meu apóstolo. Mas todos os dias tu vai ter que defender este chamado. Porque sou eu, Senhor, que estou se apresentando a você. Por isso Paulo escrevia: eu, apóstolo Paulo, não segundo a vontade dos homens, mas sim segundo a vontade de Deus. O último apóstolo foi Paulo e João. Nunca mais existiu apóstolo na terra. E quando que foi surgir? Agora. Nada contra o caráter deles, irmão. Mas por que não prega o reino de Deus? Os apóstolos não podiam levar uma roupa a mais. Eles tinham que andar com a sua única roupa, porque o Pai preparava. Hoje todos têm coleção de ternos. Não tem coisa errada? Querido, entenda algo. Deus está falando para você hoje. Será que os sinais não estão avisando a igreja que eu estou voltando? Olha as falcatruas que estão acontecendo, as igrejas enganando o povo, fazendo a campanha do sabão em pó, a campanha da vassoura ungida. Eu peguei, esses dias eu vi uma saquinha, a pessoa oferecendo um saquinho de sabão em pó, falando que era campanha, que tinha que dar um valor X para essa campanha, e você lavava tudo que você fosse lavar, Deus ia limpar a história da tua vida, irmão. Sabão em pó já foi comprovado que não arranca toda a mancha. Por que não faz a campanha do Vanish? Você vai ver se o Vanish não arranca até o pecado que tiver dentro de você. Campanha da vassoura ungida, você vai pegar a vassoura e vai varrer.
Aí a irmã dá uma vassourada no marido e foi embora. Deus tirou, tá vendo? A vassoura valeu a pena. Sabe o que é isso? Falta de evangelho verdadeiro e genuíno. Pregar o reino de Deus é anunciar a justiça. E as demais coisas, quando se tornar necessário, eu vou providenciar tudo. Vocês não precisavam de um templo novo? Deus deu. Vocês não precisavam de ar-condicionado? Deus deu. Vocês não precisavam de um anexo? Deus deu. Vocês não estavam precisando de ajuda? Deus está dando. É isso que Deus está dizendo. Pregue a verdade, viva a verdade, anda na verdade, porque a hora que precisar, eu sou o dono da prosperidade, diz o Senhor dos Exércitos. Urabaia, soberreve na rácia, urabacasto como xerebaravasse camahaua, uribijore berreve nerécia. Deus está falando para você nesta noite: não deixa Satanás te enganar com o evangelho falso e mentiroso. O evangelho de Cristo chama-se renúncia, arrependimento e santidade, diz o Senhor dos Exércitos. Porque os sinais seguirão aos que crê. Quando você vai no restaurante comer, não sei se você sabe disso. Eu aprendi essa cultura quando eu estava em missões. Quando você acaba de se alimentar, você pega o lenço ali, a toalha sobre a mesa, limpa a tua boca, a tua mão, dobra ela, deixa sobre a mesa e se retira. O garçom vem, olha para a mesa e limpa toda a mesa e prepara para o próximo cliente. Mas de repente você vai usar o toalete. E você vai retornar para aquela mesa. Tem comida ainda. O que você vai fazer? Se você não sabe, pega aquele lenço que está ali sobre a mesa, dobra ele, dobra e coloca no canto direito. Isso é uma etiqueta, tá? Da gastronomia. Coloca no canto direito. Para quando o garçom passar, ele olhar, ele vai falar: ah, o cliente ele ainda retorna. Foi a algum lugar, foi usar o banheiro. Quando Pedro e João viu os lençóis no chão jogados, disse: roubaram o corpo de Cristo. De repente, quando Pedro olhou, falou: João, olha o lenço dobrado. É a cultura judaica, ok? Ele está avisando que ninguém roubou ele vai voltar. Vamos em paz, porque ele vai voltar. O lenço simbolizava que Jesus iria voltar. Ao terceiro dia, Cristo aparece para aquela mulher e disse: mulher, ela disse: cadê o corpo do meu Cristo? Ela não reconheceu. Por quê? Porque a igreja não é para ser chamada de mulher, é para ser chamada pelo nome. E aí Jesus disse: Maria. E ele disse: Raboni, é o Senhor mestre. Ele disse: sou eu, Maria. Vai até os meus irmãos e diga que eu ressuscitei. Diga que eu estou vivo. Eu estou. Mas para, filho, ó Cristo, o Senhor ressuscitou por quê? O seu pai te entregou. Disse: mas eu sou o unigênito de Deus, e a única espécie não pode ser perdida. O Pai me ressuscitou, e agora é-me dado o poder nos céus e na terra, porque eu sou o Rei da Glória. Vai lá, Maria, e anuncia: eu estou vivo. Agora você entende que quem prega machismo dizendo: irmão, é só homem que prega o evangelho, está errado. A primeira pessoa que pregou a palavra chama-se Maria Madalena. Ela foi que pregou o evangelho de Jesus, dizendo: Cristo ressuscitou, Cristo voltou, eu vi Jesus Cristo. Sabe o que eu quero que você entenda? Quem manteve o ministério de Jesus foi as mulheres, e um deles foi José de Arimateia, que era um político rico da época. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? As mulheres são importantes para o reino, os homens são importantes para o reino, as crianças são importantes para o reino, mas não coloque becando o resto como derrácia, algo dizendo assim: não, mas é somente eu que faço. Não, todos aqui têm uma oportunidade. Deus não chamou somente um para ser diácono, outro para ser presbítero. Todos têm um dom de Deus sobre a tua vida. Você só precisa descobrir qual é o seu chamado, diz o Senhor dos Exércitos. Nós somos a igreja de Jesus. Para encerrar, Cristo ressuscitou por quê? Porque o Filho unigênito, que é a sua única espécie, não podia morrer, não podia perecer. Então o Pai ressuscita o Filho. Sabe para quê? Para quando você morrer em Cristo, você vai ser ressuscitado primeiro. E os que ficarem vivos serão transformados em corpo de glória. Nós vamos viver a mesma história de Elias e de Enoque. Enoque um dia disse: eu vou andar com Deus. Quando ele começou a caminhar uma vida de santidade, Deus olhou para a terra e disse: terra, terra, terra,
tu não é digna de Enoque. Recolheu Enoque vivo. A igreja do arrebatamento vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar o dia que estamos no período chamado iminência, que ele vai olhar para a terra e dizer: terra, tu já não é mais digna da minha igreja. E a igreja vai ser recolhida. Os portais os portais vão se abrir e a igreja vai se unir para falar as palavras que os serafins hoje dizem. Sabe por quê? Um dia eu questionei a Deus, falei: Senhor, a tua palavra diz que acima dos céus e abaixo dele não há outro Deus como o Senhor. Agora me explica uma coisa: por que a Bíblia diz que os serafins estão acima do teu trono? Se estão acima do teu trono, então eles são maiores. Deus falou: não, filho, é porque os serafins rodeiam o meu trono 24 horas da eternidade, dizendo: santo, santo, santo. Eu disse: mas por que eles estão altos? Ele falou: porque eles têm que se curvar. Santo, santo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Deus vai exaltar aqueles que se curvam diante do reino, diante daquele rabaracandorevasta como de raia. Hoje o Pai está dizendo: filho, haverá salvação na sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai trazer a tua família, porque o plano da salvação é prioridade. Deus está dizendo: filho, entre o carro e a casa, eu prefiro salvar a sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí tu andará com a tua família junto, vindo para a igreja, seja de carro ou a pé. Mas o importante, virão felizes e voltarão felizes. Meu irmão, às vezes você fala: ai pastor, agora eu estou feliz, Deus me deu um carro. Ué, você não era feliz quando você andava a pé? Tem coisa mais gostosa do que isso? Carro é bênção, irmão. Mas não existe nada melhor de você caminhar. A minha mãe, ela sai do meu bairro, é que ela congrega na igreja do bairro. Ela anda 10 quilômetros, irmão, a pé, e volta a pé. É que agora a gente fica um pouco com medo, aí eu peço para alguém da igreja lá sempre trazer ela. Ela vai a pé. Sabe por quê? Porque a alegria dela é saber que ela anda. E às vezes meu sobrinho novinho, 17 anos: ai tio, eu estou cansado. Eu falo: mas filho, tu tem 17 anos. Minha avó com 86 anos, irmão, vai lá no centro de São Paulo, pega metrô, pega ônibus, usa celular, manda mensagem para a gente. Nem o Silvio Santos tem WhatsApp. Minha avó tem. Porque o Silvio Santos falou que não tem, ele que falou. Pelo menos ele disse na reportagem que ele não tem. Ele mostrou o celular dele, é um celular feinho, pequenininho. Não é questão de mão de vaca não, é que ele não quer. Talvez por quê? Porque ele sabe que o Zap tira o tempo da gente. Se hoje Deus fosse falar com Ló: Ló, sai rápido! Hoje sabe por que a mulher de Ló ia olhar para trás? Porque ia escutar o barulho do WhatsApp. Plum, plum. Olhou, virou estátua de sal. Ninguém dorme, irmão, sem ver as mensagens. Vê as mensagens primeiro para depois dormir. Cristo ressuscitou. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que morreram em Cristo eu vou ressuscitar primeiro. Vocês que vão ficar vivos, eu vou transformar em corpo de glória, diz o Senhor. Por quê? Nós somos a igreja do arrebatamento, irmãos. Estamos a um passo iminente da volta de Jesus Cristo. Sabe por quê? Às vezes você não percebe, tudo já está encaminhando. Tudo já está encaminhando, você não está percebendo. Querido, preste atenção. Lembra da palavra que eu vou falar, Turquia. Um dia vocês vão lembrar porque Deus está falando isso. Lembra dessa palavra, tudo está encaminhando para lá. E você ainda não percebeu que Jesus está avisando para a igreja: tome cuidado, porque Cristo está voltando, diz o Senhor dos Exércitos.